Crucificado com Jesus, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora vivo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Por sua graça ofertou a salvação a todo aquele que nele crê. Com seu sangue lavou toda mancha no coração do pecado. Louvado seja o nome de Jesus, amém? É um prazer estar com vocês aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Colégio, e é um privilégio poder trazer a mensagem de Deus aqui nessa semana. Sempre é uma expectativa muito grande, tanto da parte da igreja quanto da parte de quem vem pregar. Como é que vão ser as coisas? Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Tenho sido muito bem tratado, desde o Marcelo no aeroporto, desde o Rodrigo pelo telefone, até o Marcelo no aeroporto, e depois aí com Ana
e com o nosso irmão simpático, super simpático. Estou me sentindo muito bem. E a irmã Ritinha ali com aquele abraço dela apertado ali na recepção, já fazem toda a diferença. Louvado seja Deus. Vou falar um pouquinho de mim para vocês conhecerem um pouco. Eu sou formado desde 1998, já tenho aí uns aninhos de formado, apesar de ter uma aparência assim jovem. Já me formei em 98 e o ano que vem vai fazer já 20 anos de formado, né? E eu tive aí já pela Bahia, vários campos da Bahia. Trabalhei também na Missão Costa Norte ali, que é o Ceará e Piauí. Já fui departamental de evangelismo, ministério pessoal, escola sabatina, pequenos grupos e assistência social. E atualmente recebi o chamado para estar em Salvador, que é minha terra natal. Eu sou soteropolitano, filho da Barra. Quando vocês forem em Salvador, lá no Farol da Barra, ali é minha praia, minha casa. Ali eu cresci. E ali eu me batizei, ali está a minha família, a Igreja da Barra. Não sou pastor dessa igreja, sou pastor de uma igreja ali em Salvador. Salvador tem mais de 50 pastores ali, 50 distritos pastorais. Eu cuido de uma região chamada suburbana, que é também perto da praia, mas um pouco assim em cima do morro. E ali eu cuido de 10 igrejas. 10 igrejas no distrito do Conjunto Habitacional Cotos, uma média de 1.100, 1.200 membros ali naquele distrito. E ali Deus tem nos abençoado poderosamente, e nós estamos muito felizes de poder ter retornado para a nossa casa depois de 10 anos fora. E já trabalhei como evangelista, como capelão, e tenho três filhos. Um de 15 anos, chamado Tiago, um de 6 anos, chamado Luca, e um de 5 anos, chamado Lael. São 3 filhos. E a minha esposa é Rúbria, professora de inglês do Colégio Adventista de Salvador e também enfermeira. E foi muito difícil para mim aceitar esse convite de vir para cá e deixar lá meus pequenos, lá a família. Tem tempo que eu não aceito semana de oração fora, mas Deus tem me abençoado tanto, e esse convite assim vem de uma maneira tão inusitada que eu vi como Deus querendo que a gente estivesse aqui essa semana para Ele nos abençoar tanto a minha vida, como para abençoar a sua vida também. Deus dirige a nossa vida, e uma das maneiras que eu gosto de ser grato a Deus é aceitando os convites que Deus faz, o chamado de Deus para a pregação do Evangelho. Quero mandar um abraço aqui em nome do pastor Abel, Fabiano Abel, esteve aqui com vocês na Semana Santa, mandou um abraço apertado, está indo ser pastor no Mato Grosso do Sul. Saiu de Salvador, foi para a Vitória da Conquista e agora foi chamado para o Mato Grosso do Sul. Para um pastor, o Brasil, o mundo é o nosso campo, não é? E a gente não pode achar que vai ficar para sempre numa cidade ou num território. E também trago um abraço do pastor Jadson. Não sei se a igreja se lembra do pastor Jadson, um altão, muito sorridente. Ele já foi departamental de mordomia aqui, já disse que já esteve aqui com vocês, e ele tem muito carinho por essa igreja, amigo de Rodrigo aí, né, Rodrigo? Ele mandou um abraço muito carinhoso para vocês. Meus filhos também estão no acampamento de aventureiros hoje. São aventureiros. E já vi as fotos aqui que a mãe mandou. Só bênção. Eu perguntei hoje se ia ter adoração infantil. E devido a hoje ser um dia especial, a gente querer ter um pouquinho mais de tempo. Mas eu queria dizer para as crianças que estão aqui hoje, que se elas vierem todos os dias dessa semana, todos os dias, nós vamos cantar música para as crianças aqui essa semana, e vamos também ter uma história todos os dias para as crianças. Que vai contar sou eu mesmo. Não precisa a diretora do departamento infantil ficar aí desesperada. Eu mesmo vou tirar. Se os pais trouxerem os seus filhos essa semana para serem abençoados por Deus,
vai ter um louvorzinho para vocês, da Novo Tempo Kids. Todos os dias nós vamos cantar. Eu vou trazer uma história linda de Jesus, para que vocês, criancinhas, também se sintam abençoadas e alimentadas pela palavra de Deus. Amém? Queria que você pegasse a sua Bíblia agora, porque em tempo de crise nós precisamos da Bíblia Sagrada. Pega a sua Bíblia agora, a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia assim, deixa eu ver, está todo mundo com a Bíblia na mão? Deixa eu ver aí um mar de Bíblias. Eu vou dizer assim, Bíblia na mão, e quero ouvir você dizer com bastante alegria e fé, e Jesus no coração, tá bom? Me disseram que o povo carioca é tão animado quanto o baiano. Eu quero ver agora, vamos lá? Bíblia na mão e Jesus no coração. Bíblia na mão e Jesus no coração. Eu vou dizer maravilha, agora você vai dizer ô glória. Maravilha. Eu vou dizer maravilha, você vai dizer ô bênção. Maravilha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fogo na igreja. Não é chamar o bombeiro não, irmão. É o fogo do Espírito. Fogo na igreja, água no tanque. Que igreja que tem fogo, igreja que prega o evangelho e batiza. Amém? Batiza ou não batiza? E me disseram que essa igreja aqui tem fogo. Me disseram que essa igreja batiza. Já batizou quantas esse ano, Rodrigo? 21 pessoas já foram batizadas esse ano, amém? Mas deve ter alguém por aí também precisando ser batizado. Então fogo na igreja é o quê? Água no tanque. Fogo na igreja? Se eu estiver pregando aqui, uma pessoa se decidir ao batismo e o tanque estiver seco, Rodrigo, como é que fica? Como é que fica? O tanque já está cheio? Está vazio? Oh meu Deus, quem é o diácono-chefe aqui? Quem é? Cadê o diácono-chefe? Está por aí? Ele foi para... então é por isso. O diácono-chefe foi para a aventuria. Já ia olhar para ele aqui, pedir para ele encher o tanque, meu filho. Vamos deixar o tanque, Rodrigo. Fogo na igreja, água no tanque. Batiza ou não batiza? Batiza. E a gente espera, com fé em Deus, que ao final dessa semana nós temos um lindo batismo aqui. Um lindo batismo para a honra e glória de Deus. De pessoas que querem deixar de ser candidatos ao céu e querem passar a ser cidadãos do céu. Quem não é batizado é candidato. Batizou é cidadão. E aí agora você vai aprender durante toda a sua vida como deve ser, como deve viver um cidadão do céu. É a santificação que a gente estudou hoje na lição. E você vai aprender e se preparar para a eternidade, tá bom? Então pega a sua Bíblia agora, pega a sua Bíblia, segura a sua Bíblia assim, feche os seus olhos e repita comigo: querido Deus, com a tua palavra em minhas mãos, quero ouvir a tua voz. Fale comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Hoje nós vamos falar sobre a crise espiritual. Ezequiel capítulo 37 tem uma profecia poderosa. É quase um filme de terror. Alguém aqui gosta de filme de terror? Não precisa levantar a mão não. Se você gosta de filme de terror ainda. Se não caiu a ficha ainda, tem ficha ainda? Não tem mais ficha não, né? Agora é passar o cartão, né? Como é que fala aqui no Rio? Agora caiu a ficha, como é? Caiu a ficha ainda? É porque tá na boca do povo, né? Ezequiel capítulo 37, queridos, a visão de um vale de ossos secos. Isso aqui é um filme de terror. É um negócio... É um filme de terror. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Vamos ler todo mundo junto? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
Verso 2: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Olha que situação a de Ezequiel. Ezequiel é um profeta do pós-cativeiro. O povo de Deus desobediente é levado para o cativeiro babilônico. Israel é destruído, Judá é destruída, e agora Ezequiel está lá no cativeiro babilônico, sendo um profeta para lembrar o povo que, apesar de eles estarem em Babilônia, eles não fazem parte de Babilônia. Apesar de nós estarmos no mundo, nós não somos cidadãos desse mundo, amém? Nós somos cidadãos do céu. E Ezequiel é chamado por Deus para dar uma mensagem dura ao povo. O Jeremias era um profeta chorão, não é assim que é conhecido Jeremias, que escreveu o livro de Lamentações, o profeta chorão. Já Ezequiel é o profeta miseravão. Ezequiel é um profeta duro. O livro de Ezequiel é um livro que traz uma mensagem que a igreja não gosta de ouvir, uma mensagem que chama a atenção da igreja, uma mensagem dura. E Ezequiel, então, Deus fala: Ezequiel, vamos ali. E quando Ezequiel se dá por si, eu não sei se ele foi levado pessoalmente ou se foi em visão, Ezequiel vê essa cena que vocês estão vendo aí no telão, coisa horrível, um vale de ossos secos. Imagine aí, um lugar árido, desértico, um lugar sem vida, um lugar sem cor. Ali só tem o cheiro da morte, ali só tem a presença da morte, ali só tem trevas, ali tem a ausência de Deus, a ausência da vida. Ali não tem amor, ali não tem compaixão, ali só tem destruição. É um cenário, é um filme de terror, é um cenário apocalíptico. E Ezequiel contempla aquela cena ali. E essa cena, querido, de Ezequiel 37, é o retrato de uma humanidade sem Deus. Sem Deus, é isso aí, ó. Sem Jesus, é isso aí. É para esse vale que está caminhando a humanidade, quando a humanidade não aceita Deus, quando o governo tira Deus das escolas, tira a Bíblia das escolas, quando as pessoas são levadas a viver uma vida sem Deus. Sem Deus é o caos. Sem Deus só nos tornamos ossos secos. É isso que vai acontecer com esse planeta, com aqueles que continuarem insistindo em viver sem Deus. Esse é o quadro. Eu imagino que Ezequiel ficou meio assustado no meio daquela cena, daquele quadro, um quadro terrível, um vale de ossos secos. Só que Deus faz uma pergunta para Ezequiel. No meio desse quadro aí, dessa crise, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Deus dá esperança. Deus diz: Ezequiel, esses ossos aí, essa situação caótica, esse deserto, esse vale de morte, ele pode ser mudado. Há esperança para os ossos secos. É possível que ossos secos voltem à vida. Interessante essa pergunta que Deus faz. E a resposta do profeta é: Senhor Deus, Tu sabes. O profeta sabe que Deus é Deus. O profeta sabe que o Senhor é poderoso. Diga amém. O profeta sabe que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. E ele fala: Senhor, Tu sabes. Depende da Tua vontade. Depende do Teu querer. Depende do Senhor. E aí o verso 4, Deus fala assim:
Disse-me ele, Deus falando para Ezequiel: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha a resposta de Deus, queridos. Deus não abandona a humanidade, mesmo que ela se torne um vale de ossos secos. Diga amém. Deus não abandona o seu povo, mesmo que eles se envolvam tanto com o pecado, se afastem tanto de Deus, que o máximo que eles podem valer é o peso de um saco de ossos secos. Deus diz: eu amo esse povo, eu amo essa igreja. Então Deus já fala para o profeta: profeta, fala para esses ossos secos aí, profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Só nisso aí a gente já vê um milagre. Como é que um osso seco pode ouvir alguma coisa? Como é que um osso seco pode compreender alguma coisa? Mas é um milagre, tem explicação. É Deus falando para que um milagre aconteça. É Deus falando para que a morte seja vencida e a vida possa brotar novamente. Osso seco. E aí, queridos, nessa visão, eu queria compartilhar com vocês 7 princípios. A Bíblia é um livro de princípios. E essa visão, como eu já falei para vocês, fala de destruição e morte. Agora deixa eu ver, antes de vermos os princípios, eu vi no Espírito de Profecia. O que é que o Espírito de Profecia diz sobre esse assunto? E olha, a gente pode pensar assim: poxa, esses ossos secos, eu falei que era o mundo, né? Mas esses ossos secos não são apenas o mundo sem Deus. Esses ossos secos também aqui representam o povo de Deus afastado de Deus, a igreja afastada de Deus, a igreja vivendo uma ilusão. E olha só o que é que diz, o que é que diz aqui Ellen White, o Espírito de Profecia, não é? Onde é o laser mesmo aqui, que é perto para ficar um laserzinho? Onde é? Tá ruim? Então pronto. Dá para todo mundo ver aí? Dá? Vamos ler todo mundo junto? Eu conto até 3 e a gente lê juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Esses ossos representam a igreja, e a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. O Senhor precisa soprar sobre os ossos secos para que vivam. Então veja, essa profecia aqui não fala a respeito do mundo apenas, fala a respeito da igreja. E quando a gente vai aqui para a continuação, o verso 5 diz assim, ó: assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Maravilha. Aí a profecia diz aí que houve um milagre e o Espírito fez os ossos se juntarem e virou um corpo. Só que o corpo ainda estava sem vida. E aí no verso 9 diz assim: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então o que Ellen White está dizendo, o Espírito de Profecia está dizendo, é exatamente o que a Bíblia está dizendo. A igreja precisa desesperadamente, nesses momentos finais da história, nesse tempo de crise, a igreja precisa da vivificante influência do Espírito Santo. Olha só o que aqui ela continua dizendo. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. O Espírito de Deus, com seu poder vivificador, mais forte, vamos lá, precisa em todo ser humano, para que todo músculo e nervo espiritual seja o quê? Esteja o quê? Em atividade. Sem o Espírito Santo, sem o fôlego
Deus ao quê? Entorpecimento da consciência e perda de quê? Da vida espiritual, de vida espiritual. Agora, essa parte aqui foi que me deixou muito preocupado. Olha só o que está dizendo aqui. Vamos lá. Muitos que se acham o quê? Destituídos de vida espiritual têm os seus nomes nos registros da igreja, mas não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Preste atenção nisso aí. O Espírito de Profecia está dizendo que muitos membros da igreja têm os seus nomes escritos no livro da igreja, mas não estão com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Dê glória não, meu irmão. Misericórdia. Misericórdia. Isso aí não é para dar glória não. Isso aí é misericórdia. Misericórdia. Entendeu? Aí a pergunta é: Senhor, meu nome está escrito aqui no livro da igreja, já fui batizado, mas Senhor, será que essa visão aí é a meu respeito? Será que eu estou aqui na igreja iludido, pensando que estou abafando e eu não passo de osso seco? Será que eu estou morto espiritualmente? Olha o que é que diz ali, ó. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. E termina dizendo, citando Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Ellen White termina citando Apocalipse capítulo 3, verso 1, que é um texto fortíssimo também para a igreja nesses dias. Apocalipse capítulo 3 você sabe que a mensagem é 7 igrejas, carta às 7 igrejas. E no capítulo 3, no verso 1, o anjo está escrevendo a igreja de Sardes. E olha que Ellen White faz uma relação daquilo ali com o nosso tempo. Olha só o que diz aí em Apocalipse 3:1. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Poxa, como diz aqui no Rio de Janeiro, caracas, coisa séria. Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres e ser considerados como pessoas que vivem, porém se encontram entre os que têm nome de que vivem e estão mortos. Ah, amados, eu me preocupei quando eu li esse texto, quando eu refleti sobre esse assunto. E a primeira pergunta que eu fiz: Senhor, sou eu que estou vivendo uma vida fingida? Sou eu que não tenho consciência do meu estado espiritual? Estou morto e não tenho nem consciência disso? Porque o osso seco, ele não tem consciência do seu estado, ele está morto. E é isso que a profecia está dizendo. É um povo que está na igreja, trabalhando até, realiza deveres na igreja, mas não tem consciência de que está morto. Tem aparência de que está vivo, mas está morto. Morto para a eternidade. É como um zumbi. Já ouviu falar do zumbi? O zumbi que está na moda, né? O que é um zumbi? Zumbi é um morto vivo. Não é isso? Zumbi é um morto vivo. Queridos, todos os seres humanos que não têm o Espírito de Deus são zumbis. Estão vivos para esse tempo, mas mortos para a eternidade. Será que temos zumbis aqui nessa igreja? Será que nós somos zumbis?
primeiro princípio que nós encontramos aqui é esse: na presença de Deus, o caos, a desordem e a morte não subsistem. Deus pode mudar a cena do vale de ossos secos. Deus pode mudar a história da sua vida. Segundo princípio: não é o osso seco que busca Deus, é Deus que busca o osso seco. Deus sabe que nós somos fracos, pecadores, e que por nós mesmos nós não iremos a lugar nenhum. Então a iniciativa da obra de restauração é de Deus. A salvação pertence a Deus. Terceiro princípio: a glória de Deus, ou seja, a manifestação do poder de Deus na vida humana, está relacionada com a participação do homem. Deus poderia ter ido ao vale e ter dito: ossos secos. Mas o que é que Deus faz? Deus leva um homem lá, Deus leva um profeta lá, e Deus manda o profeta falar. Então Deus realiza a sua obra de restauração através da palavra profética, através dos homens de Deus. E Deus quer usar cada um de nós para restaurarmos vidas secas e perdidas nessa geração. Quarto princípio: obedecer a Deus não é uma questão de lógica, é uma questão de fé. O que Deus estava pedindo para Ezequiel fazer não tem lógica. Ora, profetizar para osso seco, que não vai nem ouvir, não está nem ouvindo o que eu estou falando. Ora, pedir para eu construir uma arca longe do mar, pedir para eu levar o povo para um lugar que não tem para onde, não tem escapatória, perto do Mar Morto. Quer dizer, Deus pede para o homem fazer coisas que na visão humana não tem lógica. Pedir para eu guardar o sábado nessa geração, quando é tão difícil, no meio de uma crise econômica, pedir para guardar o sábado. O sábado é o dia mais comercial que tem. Pedir para eu deixar de fazer um vestibular no sábado, para eu poder atrasar o meu curso, que é a faculdade, por causa das aulas do sábado, é ilógico. Pedir numa crise financeira dessa, pedir para eu devolver o dízimo, para eu ser fiel a Deus nas minhas ofertas, é ilógico. Mas, queridos, a Bíblia ensina que obedecer a Deus não é uma questão de lógica, é uma questão de fé. E a fé leva o ser humano à obediência. É Deus que está falando, não é ninguém que está falando. Quem falou foi Deus, é Deus que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo: acabou. Não precisa ter lógica, precisa só ter fé. E a verdadeira fé nos leva à obediência. Quinto princípio: não há nada nessa terra mais poderoso que a palavra de Deus. O texto diz, queridos, que Deus fala para Ezequiel: profetiza. Vamos voltar aqui para Ezequiel 37. Então, o verso 4: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza a minha palavra. Quer dizer, Deus usa o instrumento que é o profeta, mais a palavra. Juntou o profeta com a palavra, é poder, meu irmão. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é dínamos, é dinamite. Quando você ouve a palavra de Deus, alguma coisa acontece na sua vida e no seu coração, porque o Evangelho explode dentro de você. O Evangelho explode dentro das pessoas, porque o Evangelho é poder, a palavra é poder. O profeta de Deus pregando a palavra, meus irmãos, é poder. O milagre acontece, coisas tremendas acontecem. Você quer ser um homem poderoso? Não é o dinheiro que vai fazer você ser poderoso, não é a cultura que vai fazer você ser poderoso. O que vai fazer você ser poderoso é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, é a profecia de Deus na sua vida. E quando a palavra de Deus é anunciada com autoridade, amém?
até os ossos secos obedecem. Quem crê, diga amém. Sexto princípio. Agora, o Espírito Santo dá vida e poder o quê? A palavra. O Espírito Santo dá vida e poder a palavra. Por isso que todas as vezes que abrimos a palavra, que pregamos a palavra, temos que orar pedindo a Deus o quê? Que o Espírito Santo nos ajude a entender a palavra. Que Ele coloque a sua palavra em nossos lábios, em nossos corações, para que a gente possa desfrutar do poder que ela tem. Nunca deveríamos abrir a Bíblia sem antes fazer uma oração. E o sétimo princípio, queridos, sétimo princípio que tem aí nesse texto: não há limites. Leiam comigo, vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3. Não há limites para o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, mais forte. Não há limites para o Espírito Santo de Deus. Não há limites. A gente não pode imaginar o que Deus pode realizar através da igreja, através dos seus profetas. A palavra, o profeta e o Espírito. Não há limites. É imensurável. É a combinação certa do que Deus quer que aconteça para salvar pessoas. Eu fiquei pensando nessa profecia. E eu descobri o seguinte: aí nessa profecia aparecem 3 classes de pessoas. Deus, os ossos secos e o profeta. E eu fiquei pensando, quem eu sou nessa profecia? Eu sou Deus? Você é Deus? Você é Deus? Não. Então está descartado, não sou Deus. Então, ou eu sou o profeta, ou eu vivo uma vida consagrada a Deus e estou profetizando na vida de outras pessoas, salvando pessoas, ou infelizmente eu sou osso seco. Precisa você responder, mas pense, meu querido irmão, o que você é nessa profecia: profeta ou osso seco? Talvez a gente não saiba nem definir, não é? A gente não quer ser osso seco, porque se a gente pensar que a gente é osso seco, nosso nome não está nem escrito no livro da vida, né? É dura a mensagem de Ezequiel. Ezequiel, vocês leram aí, o nome não está nem no livro da vida. Mas por outro lado ele fala, mas eu sou profeta, tenho vivido como profeta, tenho vivido uma vida consagrada a Deus, orando pelas pessoas, pregando o Evangelho. Então, a gente fica assim. Mas eu pergunto para vocês, Deus quer que a gente seja o quê? Interessante. Vou colocar um vídeo agora. Um vídeo que vai mostrar essa cena. Essa cena dos ossos secos, do profeta, as palavras, como se fosse Deus conversando com Ezequiel. Só que eu quero que você perceba uma coisa: quando Ezequiel for profetizar sobre os ossos secos, e os ossos secos voltarem à vida, vocês vão ver o que é que vai aparecer. Quando o Espírito faz a obra, o milagre acontece, e a ressurreição e a vida volta, não se levanta um grupo de pessoas normal, se levanta um exército de profetas, um exército de Israel, para poder cumprir a missão de Deus nessa geração. Solta o vídeo aí, meu querido. Vamos assistir.
acaso poderão reviver estes ossos? Senhor Deus, tu o sabes. Profetiza a estes ossos, Ezequiel. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetiza o Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam! Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura
e vos farei sair dela, ó povo meu, e mostrarei a terra de Israel. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei em vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. A pergunta é: o que é que eu tenho que fazer? Se você ainda não é batizado, se batize. Se você está afastado da igreja, volte para os braços de Jesus. Se você, apesar de estar na igreja, está se sentindo sem vida espiritual, como um osso seco, deixe Deus fazer a obra na sua vida, hoje e durante essa semana. Essa semana, Deus está chamando essa igreja para ser uma igreja de profetas, para profetizar sobre a comunidade. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E como profeta, você vai vir a essa igreja essa semana e vai, pelo poder de Deus, da oração e da amizade, trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus. É isso que Deus quer. Nós teremos uma música especial agora. E enquanto essa música é cantada, eu gostaria que você que ouviu a palavra de Deus, quer que nessa manhã o Espírito Santo de Deus tome a sua vida, enche a sua vida. Você que gostaria de que o seu nome continuasse no livro da vida ou fosse de novo escrito no livro da vida, você que quer se tornar um profeta de Deus nessa geração, enquanto ele está cantando essa música, eu gostaria que você viesse até aqui à frente, que eu quero terminar esse culto orando por você e profetizando na sua vida a palavra do Senhor. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há
fogo no altar, mas quando vem do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Maravilhoso Deus, aqui está o teu povo, Senhor, a casa de Israel aqui, do bairro do Colégio. Profetiza sobre esta casa, e a tua palavra, a tua profecia, Senhor, a tua profecia para esta casa nessa manhã é: ossos secos voltem à vida. A tua palavra para a casa de Israel nessa manhã é: Espírito Santo, enche essa igreja, encha o teu povo, nos dá de novo a verdadeira vida espiritual. Faz um reavivamento profundo na vida de cada um de nós, porque nós queremos ser profetas teus nessa geração, porque essa igreja foi escolhida, sustentada e mais uma vez está sendo levantada nessa manhã pelo Senhor para ser um exército, para cumprir a sua missão, para levar o milagre da salvação, da vida eterna para essas pessoas que vivem aqui nessa geração. Essa semana, ó Deus, nós temos essa chance, nós temos esse privilégio, nós temos essa missão. Mas primeiro, Senhor, realiza o milagre na nossa vida, para que nós tenhamos coragem de realizar a obra na vida de outros. Os batiza, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo, para que com coragem, durante essa semana, possamos, com a autoridade do céu, falar às pessoas tua palavra, elas possam ouvir e possam sentir o teu poder. Ó Deus, eu sei que quando o Espírito Santo é derramado, a vida brota e a crise se desfaz e os milagres acontecem. Se, ó Deus, há necessidade de milagres também, de cura, se há necessidades também, ó Deus, de milagres emocionais, de restauração de lares, de famílias, se há, ó Deus, aqui bênçãos em outras áreas também, que não seja apenas a espiritual, bênçãos materiais, que a presença do Espírito supra todas as nossas necessidades e derrame sobre nós toda a sorte de bênçãos.
Obrigado, Senhor. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Abrace pelo menos 10 e diga: amado de Deus. Agora, com o Espírito Santo de Deus, com a palavra, você é um profeta. Que a bênção de Deus esteja com você durante essa semana, todos os dias.